Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Fran Ribeiro, pedagoga, psicopedagoga do canal Psicologiando com vocês. Desde já eu peço vocês que deixem o joinha, dá seu like aqui e me ajuda a crescer nesse canal. Tô começando agora, mas já tenho fé que vambora, que vai dar tudo certo, né? Eu sou formada em psicopedagogia institucional, que embora às vezes as pessoas não saibam, mas quando eu fiz o curso, tinha a diferença institucional para a clínica. Tem faculdades que oferecem os dois ao mesmo tempo, mas eu optei por fazer só institucional, que é uma área de educação, uma área que eu pretendo seguir sempre, né? Então, aí eu fiz em Ribeirão Preto e gostei muito e resolvi estar passando para vocês um pouco dessa profissão que às vezes muita gente desconhece ou conhece, já ouviu falar, mas não sabe bem a importância, né? Bom, hoje eu vou falar para vocês como ela surgiu, né? Por quê e como ela surgiu, na verdade, como ela surgiu. A psicopedagogia, ela teve origem na Europa e ela surgiu como uma forma de trazer respostas às dificuldades de aprendizagens e suas conexões disparadas sociais. Por que eu estou falando isso? Porque com isso foram criados lá por meados de 1946. 1946, os primeiros centros psicopedagógicos que foram pela, não lembro bem o nome, mas parece que foi Juliette, eu esqueci o sobrenome dela, e George Malcom. Que criaram os dois foram responsáveis pelos dois primeiros centros psicopedagógicos. Foi na Europa, isso tudo na Europa. E esse local eram recebidos crianças que apresentavam comportamentos que eram considerados inadequados tanto para a escola quanto para o seu meio familiar, na sociedade, em sua casa, sua família, no seu meio familiar. E com isso, o que acontecia? E foi agregando mais outros tipos de, por exemplo, ambas partes também recebiam aquelas crianças que demonstravam dificuldades de aprendizagem. Além de não ter um comportamento adequado para a escola e meio familiar, que elas também que tinham aquela dificuldade de aprendizagem, né? Eles foram acolhendo e com isso teve a ideia que era, na verdade, a proposta era conhecer num todo e não só a criança, também o meio no qual ela vivia, pelo meio qual ela estava, na verdade, como uma forma, estava inserida, né? E tudo isso era para ver como poderia reeducar essa criança, tanto na parte da sociedade, que era no meio escolar, como em família. E com isso foram surgindo mais oportunidades, foram descobrindo o porquê que as crianças tinham umas tinham mais dificuldades, outras não. O porquê também que às vezes a criança já vinha com aquela bagagem de casa e ela tinha aquela, não só na escola, mas em casa também. Umas tinham dificuldades só na escola, outras tinham dificuldade em relação com a família, na escola, outros já tinham uma dificuldade enorme de aprendizagem. E tudo isso sem, sem a pessoa ter uma preparação, ter um profissional já adequado para essa função, seria bem mais difícil de ser resolvido. Mas como entrou no caso do psicopedagogo,
ele estava ali para estar resolvendo essas questões, no qual, assim que ele ia no passo a passo, descobrindo cada dificuldade de cada criança, ele já começava a desenvolver o seu trabalho em cima daquilo que foi, melhor dizendo, descoberto, né? Em cima daquele problema, daquela situação. Aí o psicopedagogo já ia trabalhar diretamente com aquele problema, tentando resolver aquela questão, resolver a situação para que a criança conseguisse enquadrar naquele nível, mesmo com todas as outras crianças, que ela pudesse seguir sua vida normalmente. Mas até então, tudo isso tinha todo um processo, todo um trabalho, todo um acompanhamento. E sendo assim, ela poderia chegar a uma conclusão onde a criança realmente poderia ou não estar só com problema na escola, ou então em casa também. Eram três, era familiar, no meio familiar e no meio de educação. Educação, quando eu digo escola, né? Inclusive aquelas que tinham mais dificuldade de aprendizagem, que era um fator também muito complicado, né? Porque se uma criança está numa sala de aula, não tem um profissional preparado para estar orientando, fica mais difícil. Então, quando tem um psicopedagogo em uma escola, não é só na escola, empresa, vários lugares ele pode trabalhar. Que isso vai ser abordado em outro vídeo que eu vou estar postando, vou estar falando para vocês. Então, assim, vai ser assim, um processo mesmo. Cada vez eu vou estar falando um pouquinho de cada, como entra, como funciona, onde o psicopedagogo pode encaixar. Porque senão fica uns vídeos muito longos e vocês vão ficar muito cansados de ficar vendo muito tempo, né? Mas aos poucos a gente vai desenvolver, que vai ser o próximo vídeo que eu vou postar, vai ser a respeito disso, de como o psicopedagogo, quais os outros lugares que ele pode estar trabalhando, o que ele pode resolver, e qual a importância dele em cada espaço que eu estou falando. Esse hoje que eu quis mesmo mostrar para vocês um pouco, né? Essa parte foi mesmo para mostrar para vocês como surgiu, quando surgiu, como eu falei para vocês, que eu acredito que foi em 1946, acho que 46 mesmo. E qual que era o intuito, né? E esses três fatores que eu abordei hoje, que é a criança com dificuldade de aprendizagem na escola, no meio familiar, e aquela criança que tinha dificuldade de aprendizagem e, ao mesmo tempo, tinha dificuldade em relação na escola e familiar também, que aí era um caso mais complicado ainda. E sem esse profissional, fica difícil resolver, fica difícil só os outros profissionais de uma escola manter aquela criança. E por quê? O que acontece? Não consegue dar um diagnóstico certo e com isso a criança vai cada vez mais regredindo, sem possibilidade de continuar. Não tem como, ela não vai conseguir acompanhar os outros coleguinhas. E com esse profissional, com o psicopedagogo, vai dar o diagnóstico e vai trabalhar em cima do problema. Esse que, por sua vez, vai estar orientando a criança, desenvolvendo passo a passo com ela, para que ela possa vir ter a vida normal, ser uma criança normal. Não que ela não seja normal, mas que eu quero dizer que com essas dificuldades, ela não vai ter o mesmo desenvolvimento que as outras crianças. Então, ela vai não vai conseguir acompanhar e vai ser mais um problema, né? Então,
dessa forma, com esse profissional, tudo vai encaixando e vai certinho e tudo no final dá tudo certo, né? Hoje, vocês me desculpem aí, porque é o meu primeiro vídeo, acredito que cada vez vai ficar melhor. Mas de qualquer forma, eu já agradeço muito vocês que quiserem dar uma sugestão, quiser perguntar alguma coisa, é só deixar aqui pra mim, deixar no canal, deixar tudo certinho e eu respondo pra vocês, né? Eu deixei pra vocês também no Instagram, quem quiser me adicionar. Muito obrigada. No mais, muito obrigado. Fique com Deus. Até a próxima.